Olá, alunos e alunas, tudo bem? Professor Thiago Mário novamente com vocês para mais um encontro com a Química. Já vamos para a nossa aula número 6, vamos falar hoje sobre classificação de misturas. Vamos também definir substância pura e falar um pouquinho sobre o diagrama de fase das substâncias, ok? Veja bem, quanto à classificação das misturas, nós podemos classificá-las quanto ao seu aspecto, quanto ao seu número de fases perceptíveis, ok? Temos aqui a mistura homogênea e a mistura heterogênea. Lembre-se que esse termo homo significa igual, enquanto o termo hetero significa diferente. Portanto, uma mistura homogênea é aquela que é toda igual, ela tem aspecto uniforme, ela é igual em todos os pontos, apresenta a mesma cor, a mesma densidade, as mesmas características em todas as partes da mistura, ok? Um único aspecto. É o que nós chamamos de mistura monofásica. Ela apresenta uma única fase no sistema. Um exemplo de mistura homogênea seria água e álcool, ó. Aqui temos uma mistura homogênea, porque uma vez que eu misturo água e álcool, eu não percebo a diferença entre quem é água e quem é álcool, ok? Temos uma única fase. E temos as misturas heterogêneas. Mistura heterogênea é aquela que apresenta partes diferentes, ó. Ela tem que ter pelo menos duas fases perceptíveis. É no mínimo bifásica. Um exemplo disso seria a mistura de água e óleo. Aqui eu tenho uma mistura heterogênea, porque eu consigo diferenciar facilmente o que é água e o que é óleo. A fase da água e a fase do óleo. É bom lembrar que o que vai definir se uma substância se dissolve ou não na outra, se ela é solúvel ou não na outra, são as questões das polaridades das partículas, ok? Lembre da frase, semelhante dissolve semelhante. Substância polar se dissolve em substância polar. Substância apolar se dissolve em substância apolar. Tem que ter essa semelhança para haver o processo de dissolução, ok? Muito bem. Quanto à substância pura, o que é uma substância pura? Não confunda substância pura com a definição de substância simples e substância composta, ok? As substâncias puras podem ser simples ou podem ser compostas, tudo bem? Substâncias simples e substâncias compostas são apenas classificações diferentes de substância pura. É tudo substância pura. A definição correta para a substância pura é aquela que sofre mudança de estado físico a temperatura constante. Durante a transformação de estado físico, seja fusão, ebulição ou qualquer outro processo desse, a temperatura se mantém constante, ok? Isso pode ser avaliado a partir da análise da curva de aquecimento, quando você tem a temperatura em função do tempo, que foi tema da nossa aula número 5. Observe, aqui eu tenho inicialmente o estado sólido, aí a temperatura vai subindo, ó, aquecimento. Eu tenho o aquecimento do material. Começa no estado sólido, depois aquece mais, vai para o estado líquido, depois aquece mais, vai para o estado gasoso. Só que eu percebo que aqui nesse trecho, entre o tempo 1 e o tempo 2, o sólido se transforma em líquido. Nesse momento eu tenho uma coexistência do estado sólido e do estado líquido, um se convertendo no outro, que é o processo de fusão. E note que durante a fusão, a temperatura permaneceu constante, ó. A temperatura da fusão iniciou aqui em A e terminou também em A. Temperatura constante na fusão. O mesmo aconteceu lá na transformação de líquido para gás, que é a vaporização, ok? Note que aqui durante o processo de vaporização, a temperatura também permaneceu constante. Ela permaneceu o tempo todo fixada aqui na temperatura B, ó. Toda a fusão aconteceu na temperatura A e toda a vaporização aconteceu na temperatura B. Não houve variação de temperatura durante a mudança de estado físico. É isso que nós chamamos de substância pura, ok? Ela tem uma
temperatura de fusão e uma temperatura de ebulição bem definidas. Caso esse gráfico fosse para água pura, e se essa água pura estivesse ao nível do mar, nós teríamos a temperatura de fusão a 0 graus Celsius e a temperatura de ebulição a 100 graus Celsius. Ok? Então, toda substância pura tem essa identidade, que é uma temperatura de fusão e uma temperatura de ebulição bem estabelecidas, fixas. E, para fechar o nosso encontro, diagrama de fases. O diagrama de fases de uma substância seria um gráfico onde você tem temperatura em função da pressão e eu tenho esse gráfico dividido em 3 regiões. Essa região aqui do gráfico é a região onde o material se encontra no estado sólido. Ó. A região de cima, o material está líquido e a região de baixo, que ele está na fase de vapor. Note que tem uma região central aqui no gráfico. Essa região central é o ponto triplo. O que seria o ponto triplo? Seria uma condição de temperatura e pressão onde a substância pode ter os 3 estados físicos coexistindo simultaneamente, ok? Ponto triplo. E seria importante avaliar também nesse gráfico as regiões onde ocorrem as mudanças de estado físico. Isso é muito comum nas questões. Exemplo, se nós tivéssemos uma seta nesse sentido aqui, ó, seta 1. Essa seta 1 mostra a conversão de sólido para líquido. Então, essa conversão seria fusão. Portanto, essa curva é o limite de fusão, sólido para líquido, ok? Se nós tivéssemos uma conversão nesse sentido, nessa curva aqui, ó, nesse sentido eu teria líquido para vapor. Então, no sentido 2 aqui, seria uma vaporização. Ok? Se fosse nesse sentido aqui, de cima para baixo, ó, do sólido para o vapor, curva 3, aí eu já teria de sólido para vapor, teria uma sublimação. E assim sucessivamente. Para cada conversão de estado físico, dentro do diagrama de fases, eu consigo prever qual é a mudança de estado físico que está acontecendo. Ok? Um prazer estar aqui com vocês em mais essa aula e em breve estaremos novamente na nossa aula número 7. Abraço do professor Thiago Mário, até a próxima. Valeu!